Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito novo de te entender. Olá pessoal, estamos de volta com o primeiro ANW de 2023, então sejam todos muito bem-vindos. Eu estava com saudade do meu amigo Adilson, saudade dos nossos convidados. Hoje já vamos apresentar daqui a pouquinho quem está conosco, mas o programa hoje vai ser diferente, né, Adilson? É verdade. Porque nós temos novidades e expectativas para 2023. Como é que está a sua expectativa para esse ano abençoado? As expectativas sempre são as maiores. E eu creio que 2023 vai ser um ano, assim, até me perguntaram isso na virada do ano, tive a oportunidade de mencionar isso, que eu creio muito, Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas em 2023 e depois também. Mas eu sinto assim, que esse ano vai ser um ano assim, de muita coisa boa, de muita coisa nova e principalmente de confiança, né? Confiança naquilo que realmente a gente tem que confiar, que são nos alicerces, né? Nos firmar na rocha, né? Que é Jesus. Então é isso. É isso que eu espero em 2023. E para o NW, rapaz, eu continuando a parceria com o pastor Luciano já é uma dádiva, já é uma bênção para mim, porque esse cara me aguenta aqui. Não, e nós já percebemos nos bastidores que o Adilson veio afiado para esse ano. Eu acho que ele vai superar 2022 e o Instagram agradece o Tema Amazônia. Não, é porque novidade de vida, né? Tá renovada, né? Renovar. Você teve férias? Eu, na verdade, não. Estou trabalhando. Teve assim, recesso? O recesso também não tive. Vai assim, ter que fazer uma... Não, deixa pra lá. Analfopa não pode fazer nada. Assim, olha, não fala não, foco. Não, mas é porque, na verdade, eu estou mudando de setor lá. Né? E aí eu... Teve aumento? Então. Nós estamos aguardando. Aí eu mudei de setor lá e aí eu estou no setor que eu... Tu foi lá para tecnologia? Estou na tecnologia agora. Tá com um chefe bacana agora, né? Chefe muito legal, que foi nosso entrevistado aqui. Olha, eu cheguei no setor e ganhei essa caneca aqui, que é para concorrer com a caneca do pastor aqui. Eu acho legal você mostrar, porque você pode fazer um pouco de raiva para os teus antigos... Não, mas não tem problema lá, chefe já saí lá de lá. Do outro setor. Já queimou as pontes com o passado. É melhor te mudar esse assunto que você vai ficar mal. Bora. Mas legal. Pessoal, nós temos realmente novidades para 2023 no programa ANW. Então, a gente queria realmente encorajar você que já assiste o programa semanalmente, continue conosco, porque a gente vai renovar. E para começar, já anunciando a primeira mudança que haverá no programa ANW, nós trouxemos aqui o Sidney. O Sidney, ele é proprietário de empresas de móveis planejados aqui em Santarém e já é um antigo amigo nosso aqui da TV Amazônia. Então, voltando um pouquinho à fita, eu comecei em 2019 gravando aqui os programas Começando Bem o Seu Dia, que atualmente, já há algum tempo, é o pastor Luiz Carlos que grava. Então, eu usei muitos cenários das empresas do Sidney com a Lana, da Casa Brasileira, da Favorita. Então, e também tem outros negócios agregados. Eu queria dar as boas-vindas para o Sidney e a gente vai conversar sobre essa nova parceria que o programa ANW e também a TV Amazônia está fazendo com o Sidney, porque a gente fecha negócio com pessoas, né? E depois vem a empresa. Então, quero te dar as boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui. A gente vai falar sobre isso um pouquinho agora. E também por essa parceria nova com a TV e com o programa. Maravilha. Obrigado pela oportunidade, né, de estarmos aqui. Sempre tivemos de portas abertas aí para você, né, pastor? É verdade. Para toda a equipe lá, sempre utilizar a loja como cenário, né? Assim, e outros segmentos também sempre nos ligam pedindo se a gente pode ceder o espaço para gravar. A gente sempre está de portas abertas para ajudar a sociedade em si, né? Pessoas que estão começando, empreendendo um negócio, às vezes ela não tem
condição de ter um investimento para começar com um cenário ou alguma coisa assim, a gente cede lá sem custo nenhum para as pessoas, né? Também. Legal. Eu vejo isso como uma forma de gratidão que Deus fez por mim também, logo no início também, pelas dificuldades que nós tivemos, né? Eu não tive tantas portas abertas assim, mas o que eu pude começar, graças a Deus, como eu comecei, atendeu às minhas necessidades, né? E estamos aí também para ajudar a embelezar também um pouco mais aqui o cenário, né? Trazendo alguns artigos de decoração para compor aqui o ambiente, ficar um clima mais familiar, mais propício a quem for entrevistado, a pessoa que for ser entrevistada, sentir mais à vontade, né? Sentir mais em casa, né? Isso é tão legal porque a minha formação é em comunicação, publicidade, mas eu fiz uma pós em design. Legal. Né? Então, assim, eu sou apaixonado por design, pelas coisas estéticas, né? E um diferencial do design, é um conceito do design, né? Que o design, ele agrega valor ao produto. É. Né? Então, por exemplo, a gente tendo aqui, né, mudando o cenário e tendo um planejamento, né? O Sidney também vai pedir para um design de interiores, Sim, que é um arquiteto, né, fazer toda a programação visual para a gente aqui, certamente o nosso programa vai crescer em valor. Né? Porque a gente vai produzir aqui mesmo, em Santarém, né? Mas as pessoas vão assistir e falar, uau, né? Que legal, diferenciado. E pelo YouTube, a gente vai para todos os lugares do Brasil, fora do Brasil. É interessante vocês terem entrado na palavra design, que como eu fiz essa mudança de setor, lá no setor onde eu trabalho, a minha chefia ela é muito ligado. Foi o primeiro curso que eu ainda estou fazendo, mas é um curso que é chamado Design Think, né? Sim. E aí Eu fiz esse módulo na pós. exatamente. E eu não tinha ideia do que era. E a gente, só que na verdade tudo vai ser a forma que você vai apresentar. E a gente fica muito grato, Sidney, porque você está tendo uma visão além do alcance realmente assim conosco, porque preparar um design, deixar uma coisa muito mais... Você mandou Thundercats agora, né? Mas ele vai saber, né? Eu acho que é contemporâneo, né? Do Lion. Ele até parece um pouco um Lion, né? Né? Meio assim. Né? Aí vai que ele puxa a espada de cera, aí eu tô lascado. Corta pra cabeça. Mas o Lion não matava, Esses desenhos nessa época não tinha, né? Não matava. Mas assim, mas é legal esse investimento, porque as pessoas, eu acho que esse tipo de parceria, além de mostrar, e eu gostei muito que tu falou dessa questão de portas abertas, porque eu lembrei da minha sogra, a dona Guilmar, ela teve, eu acho que 11, 12 filhos, para não errar aqui, mas foi mais de 10. E ela sempre dizia uma coisa, ela dizia assim, não, você tem que fazer bem. Ela dizia que ela procurava fazer o bem, porque ela tinha muito filho. Ela falava isso porque ela nunca sabia quando os filhos dela ia precisar que alguém fizesse o bem. Sim. Então você está semeando, né? Sim. E até indo, porque assim como você falou, olha, eu não tive tantos portas abertas, mas não é porque eu não tive que eu não vou agir diferente, né? Exato. E é muito legal isso, parabéns, assim, a gente fica muito feliz. O pastor me falou essa semana, eu falei, cara, isso dá um up, assim, realmente dá um shift, né? O programa e vai ser muito legal. O que é legal, né? Como vai ter essa parceria, por iniciativa do próprio arquiteto, do Sidney, né? A gente vai estar apresentando aqui os móveis que eles também fazem os projetos lá na empresa. E quando chegar um momento, daqui a 6 meses, um ano, a gente muda também, devolve o que está aqui e vem outras coisas para mudar o cenário. Mas eu queria que você falasse qual a empresa que vai ter essa parceria com a gente, até para a gente começar a falar dessa empresa, né? Porque a gente quer também, claro, dar essa contrapartida, né? As pessoas entenderem. O jabá. Importantíssimo. Nós compomos de 2 empresas, né? A Casa Brasileira, que já está há mais de 10 anos no mercado, e a Finger, né? A Finger ela é uma empresa recente aqui em Santarém, né? E nós também temos filiais em Itaituba, onde nós atendemos aqui a região. Não atendemos só Santarém, atendemos toda a região, Altamira, Uruará, Oriximiná, Urópolis, onde tiver cliente procurando móveis, tendo uma necessidade de atender esse público, aí a gente está disposto, né? Até porque nós temos toda uma estrutura, né?
de fazer a entrega, de montar, a instalação, não é só venda do produto, a entrega Garantia, também. pós-vendas, né? Exato. Aham. Então, e aí a gente vai trabalhar com o grupo, né? Casa Brasileira e Fing, né? Aham. Então, vamos unificar, né? Legal. Dar essa moral para as duas marcas aí, né? Achei que legal. E isso vão ser peças decorativas, né? Que a gente vai pôr aqui poltrona, mesa de centro, tapete, né? São coisas que agregam os móveis planejados, né? Luminárias. Então isso vai ser bem legal, né? Já tô vendo. Contemple. Não, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E, Sidney, como é que está o mercado aqui na região de móveis planejados? Eu penso que tem crescido, né? Por causa da verticalização e também as próprias casas. Hoje as pessoas desejam ter um móvel que se adeque à engenharia da obra, né? A arquitetura dos cômodos, né? Sim. Graças a Deus, hoje o mercado ele está aquecido nacionalmente, né? Apesar de alguns momentos um pouco instáveis recentemente, né? Mas o mercado está aquecido, né? A grande facilidade hoje a Casa Brasileira e a Finca, nós temos condições especiais em até 36 vezes de parcelamento, com primeira parcela para 5 meses de carência. Então, hoje, para você adquirir um móvel, não é mais aquela dificuldade antigamente, que era uma coisa cara. Às vezes tinha que financiar também, né? Só quem tinha padrão de vida alto que poderia ter. Hoje não tem mais essa barreira, né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter, né? Porque se você não tem condição de fazer todos os ambientes de uma casa só de uma vez, você pode fazer por etapas. Sim. E vai se organizando, né? Então, e a gente também tem equipe de interiores, né? De arquiteto, designers, que dá também o suporte para esses clientes que também não têm condição de contratar ou que deseja belezar um pouquinho mais a casa dele, né? A gente também tem esse momento também de dar um pouquinho de estrutura para eles também, né? Então, ou a pessoa chega com um projeto pronto do arquiteto, por exemplo, Sim. que construiu a casa dele, Sim. que projetou, ou se a pessoa já tiver uma casa, né, antiga e reformou, mas precisa de um projeto de imóveis, você tem os Aí- profissionais lá para... Exatamente. Fazer pra o atender. projeto. Exatamente, para atender, né? A gente atende todos os públicos hoje, né? Médio, baixo, alto, né? Então, isso é um benefício muito grande para atender esse pessoal, né? Toda essa assessoria aí também, né? E credibilidade no mercado, né? Graças a Deus, há mais de 10 anos, há 13 anos praticamente como lojista de imóveis planejados, então nós temos muito know-how aí para dar segurança para os clientes, né? Até porque é uma franquia, né? Quando você compra os móveis na loja, tem um contrato no qual respalda o cliente como a empresa também, né? Que ele vai receber o produto dele, que ele vai estar sendo atendido por 5 anos de garantia com assistência técnica permanente, né? Isso é muito bom. Isso é bem, bem legal. Legal demais. E aí, Edson? Paz, como posso dizer, já é surpreendente. É surpreendente começar o ano com essa boa notícia e saber que a gente vai ter mais essa novidade aí. E queremos, você que está nos ouvindo aí, tenha a visão do Sidney. Nós queremos mais parcerias, porque o ANW, não sei se você sabe, mas é um dos maiores programas de audiência do Brasil hoje. Então, assim, você vai realmente ter muito... Tem pessoas que assistem no Japão, tem pessoas que assistem na Itália, já recebi retorno de Portugal. Então, você está perdendo tempo se você não investir aqui na NW. Eu concordo em parte, mas é uma hipérbole que ele usou, uma figura de linguagem. Não, olha, aquele seu pastor assiste lá em Portugal, o Nate assiste lá no Japão. Não, mas só que você falou que é um dos maiores... A audiência do Brasil foi só uma hipérbolezinha. Porque tem gente que leva ao pé da letra, os haters vão começar a te detonar na internet. Eu tô te poupando disso. O hater pode cancelar se quiser, não tem problema. Não, mas uma coisa muito legal que está acontecendo no ANW, a gente começou a experimentar isso no ano passado. As pessoas começaram a reconhecer a gente na rua. Então, é um feedback que está sendo assistido, né? Sim. E as pessoas vindo realmente procurar, aconteceu com a Dilson, tem acontecido comigo, e achar legal o programa, né? Porque a gente tenta dar um tom assim, bem descontraído. Colhendo os frutos, né? E é legal. E ano passado a gente tem uma brincadeira, né? Adilson, anuncia os patrocinadores. Não tinha, só tinha a Move, né? Só tem a Move, tá até por aparecendo enquanto. aqui agora a Move. Só tinha a Move, né? Falei, então anuncia. Então, pessoal,
Você tá aberto aqui o espaço, né, para patrocinadores, parcerias. Então, nós já começamos em 2023 já no lucro, né? Já estamos... já estamos na Casa Brasileira e a Finger. A Finger. E Isso. aí, mano, vai ser só sucesso. Só sucesso. Sidney, eu peguei o Sidney de última hora aqui. Supetão. Né, ele veio nos visitar, na verdade, para ele ver o ambiente do estúdio e poder já ter uma ideia, né, para levar lá pro arquiteto, né, e pensar como vai ser aqui o cenário. Ele veio para isso. Falei, já fica aqui com a gente para a gente anunciar a novidade. Quero te agradecer, né, pelo teu coração aberto. A Lana também, a sua esposa. Futura arquiteta, né? Já Ela vai se tá- formar no final do ano já também. Vai contribuir com essa decoração aqui, com essa harmonização aqui do ambiente também, né? Legal. E a gente fica muito grato e essa parceria possa perdurar e a gente possa, Amém. né, e vocês possam ter resultados também. A nossa ideia, além de ser abençoado por vocês, mas também é abençoar, né, que Amém. os nossos, as pessoas que assistem, né, possam, né, ser atraídos para conhecer a tua loja, ver lá o showroom, conhecer o projeto. E que as pessoas possam melhorar suas casas, colocar móveis planejados, Não, né, a feitos co- sob medida. Isso é maravilhoso. A Colibri Estúdio Criativo vai ficar empolgada. Ah, é? A Colibri tá arrebentando, hein, cara? Tô Colibri, sabendo. Depois a gente vai A Colibri, falar a esposa, é a empresa da esposa do Adilson. Ah, legal. É legal. Se a Lana conhecer, a Lana vai gostar, a é. esposa do Sidney. Sim. É, porque a gente trabalha em casa, só para entender o contexto, a gente pegou uma parte do corredor e transformou num mini ateliê, mas assim, o projeto é o ateliê. E toda vez que a gente pensa no ateliê, a gente não vai querer fazer o negócio, a gente vai querer realmente fazer os nichos, fazer um negócio econômico, né? Sim, sim. Principalmente porque trabalha, tem questão de... Mas todo dia a gente fica olhando lá e a gente já teve que mexer algumas coisas, e a gente mano, uma hora vamos... E agora... Dá um upgrade lá, Vamos né? de finger. Já lá na Finger, lá na Casa Brasileira. Casa Cada uma brasileira. tem um estilo, né, de móveis, sim, né? sim. E Isso é mesmo. isso. Sidney, obrigado Legal. então. Eu vou te liberar, que eu sei que a tua vida é corrida, trabalha, a gente não tinha planejado isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, E né? que Deus continue te abençoando. Amém, amém. Obrigado, né, também pela oportunidade, né? E eu vejo também, além de agregar aqui o ambiente, descontrair mais um pouco a apresentação, né, eu vejo também que é uma empresa também que me tocou também, que é uma empresa que evangeliza, né? Não é só também ver negócios, né, atualidade, mas também que a gente possa estar tendo essa oportunidade de também mostrar para os telespectadores, né, que aqui também é digamos assim, uma empresa cristã, né, que ela está focada no reino. evangelizar, no É uma reino de TV, Deus, é né? uma TV missionária, porque Missionária, 100% da programação fala das coisas de Deus, né? Isso. E é isso que é a nossa missão, né? Tá aqui e pregar o ID, né? É verdade. Poxa, obrigado, Jimmy. Rapaz, eu só estou aprendendo aqui. E agora nós vamos continuar. E hoje nós vamos ter esse segundo bloco com um entrevistado, assim, fora de série. Antes de eu vir, ele já era. Ixi. Né? Eternals. Eternal Life. Não, na verdade, hoje nós vamos entrevistar o cara que o Luciano Subirá já subiu, né? Na verdade, subirá. E ele é o Rapaz, Luciano. esse trocadilho é muito chato. Com certeza o cara odeia. Eu vou mandar para ele, para você nunca mais ter acesso quando ele vier aqui. Mas hoje nós vamos entrevistar o Luciano, que está firmado na rocha, The Rock, né? Luciano Pedrosa. Legal, Seja gostei desse Gostou? negócio, firmado na rocha. Ah, né? Firmado na rocha, The Rock. Você sabia que o nome do meu pai, Pedrosa, é do meu pai. Isso. Mas o nome completo do meu pai é Paulo Roberto Rocha Pedrosa. Olha aí. Olha aí. Palavra de conhecimento aqui, tio. É forte, né, cara? Aham. Não, Imagina, então eu não errei. Rocha da minha avó, Pedrosa do meu avô. Rapaz, não tem então, bicho, tu não tem como... Pedra. Como diz o Caboclo, tu é indesculpável. Então, pastor, primeiro é uma satisfação muito grande estar lhe entrevistando, devolvendo, né, aquela entrevista que o senhor fez comigo ano passado, para me introduzir como seu co-host aqui nesse programa que certamente vai ser um dos maiores programas desse país. Tá ligado? Pois é, antes foi hipérbole, agora é declaração, então não tem problema, né? Ah, é presunção. Então, julga do jeito que você quiser. Rapaz, ele tá desse jeito hoje, ó. O Magno tá passado lá dentro, lá com
Como o Adilson chegou hoje aqui. Mas, pastor, assim, as pessoas lhe conhecem, o senhor pastor, né? Formado também em Comunicação social, comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda. habilitação em publicidade e propaganda, já foi do Exército, né? Fui militar. Foi militar. O que Não estou muito feliz com... Chamo tanto orgulho disso. Uhum. Alguns acontecimentos É. atuais me abalou o meu orgulho. sobre a como é que o A apelido- caserna. É isso. Mas cara, hoje eu estava lendo o livro de Esdras, né? E é interessante como Deus assim foi ministrando no meu coração algumas coisas e eu creio que os Círios e os Dários vão se levantar, Amém. né? É verdade. Eu creio que a gente tem que confiar nisso e os profetas também. Principalmente. Os profetas também. Mas, cara, pastor, ele briga toda vez comigo que quando eu mando. Ele é pastor, gente. O pastor Luciano é pastor. E aí, mas ele é pastor. E aí, então, quando eu mando áudio para ele, eu falo, bicho, cara, aí depois que eu falo pastor. Mas, assim, ele já me perdoou, né? Mas eu estou tentando melhorar. Mas, primeiro, como foi. O senhor quer contar para a gente um pouco da sua trajetória para chegar aqui em Santarém? Ou como foi? Porque, assim, as pessoas... O senhor chegou faz 3 anos, né? 3 anos e meio, 3 anos e meio. O senhor quer contar um pouco como foi a saída para Macapá e a vinda para Santarém? Eu acho que a galera nunca... Né? A gente sempre cita, mas nunca foi... Vou usar a técnica da pastora Rebeca, seja que sintético. resumiu 60 anos em 2 minutos. Eu achei incrível aquilo, cara. Não é, a pastora Rebeca. A gente vai falar um pouco das entrevistas também, apesar do Magno não ter assistido a retrospectiva, que passou na semana passada, né, que ele ficou pedindo retrospectiva aqui pra gente nos bastidores. Tem uma retrospectiva que foi gravado, o último programa de 2022, Magno e todos aqueles que não assistiram, aí você pode acompanhar no YouTube da TV Amazônia. Né? Mas a gente vai fazer isso. O pastor já começou, deu Vocês essa perceberam que eu tô puxada. doido para falar a resposta e ele simplesmente não deixa eu falar. Eu vou tentar lembrar qual foi a pergunta depois de tantas coisas. Então vai lá, cara. Vou ficar calado, gente. Sobre Macapá, né? Não, Macapá, Santarém. Pois é. Então a história é longa, porque, né? Não, porque Rio, Macapá, Santarém é longa. Não, é muito longa, é né? muito É a longa. vida toda, praticamente. Aham. Não, Macapá, eu fui para Macapá por causa do Exército. Então, houve a oportunidade de eu ocupar, né, uma vaga de tenente, de oficial de intendência lá no batalhão que existe lá em Macapá. E nós viemos, eu já era casado, então, em 2001. Caraca. E o Lucas, meu filho primogênito, era recém-nascido. Ele nasceu em novembro de 2000 e em março de 2001 eu vim para Macapá. Eu fui para Macapá, fui, né, para Macapá. Passamos lá 18 anos. E nesse período, né, aconteceram muitas coisas na nossa vida. Eu completei o meu tempo no Exército, porque eu era oficial temporário, então tem um limite de tempo para ficar, foram 6 anos. Então, em 2006, acabou o meu tempo no Exército Brasileiro. Havia a possibilidade de eu voltar para o Rio de Janeiro para recomeçar a minha vida profissional, porque toda a nossa parentela está no Rio de Janeiro, tanto do meu lado quanto da Rejane. Então, havia um apelo, né, da família para a gente voltar, até porque nós somos os únicos que não estamos juntos no Rio de Janeiro. Olha. Todo mundo mora lá, da família da Rejane e a minha também. Mas a gente tinha, mesmo eu vindo, quando eu fui para Macapá, mesmo tendo sido pelo Exército, a gente tinha uma palavra de Deus, confirmando a nossa ida. E quando terminou o tempo no Exército, a possibilidade de voltar para o Rio, a gente não tinha uma palavra de volta, nem de término do nosso tempo em Macapá. Então a gente ficou esperando Deus falar, Deus não falou. Então eu pensei assim, como Deus não falou, permanece a primeira palavra. Exatamente. E foi incrível que Deus abriu muitas portas. Eu tinha um certo temor de conseguir manter a minha família num padrão, né, de qualidade fora do Exército, que era um salário bom, né? Então tinha certos confortos que o Exército nos proporcionava, de benefícios também de salário. E eu falei, meu Deus, como eu vou recomeçar
minha vida profissional com um currículo só do Exército, né, que não valia nada, né, para fora, e consegui manter bem minha família. E foi incrível que Deus rapidamente foi abrindo portas e eu tive que trabalhar muito, trabalhei muito nesse período, vários empregos, corri atrás, fiz a minha parte, mas Deus abriu muita porta. E paralelamente a isso, eu estava muito envolvido na Igreja da Paz. Então, eu já era líder de célula, eu acho que eu já era supervisor de setor, de área, nesse momento de transição. E, simultaneamente, a minha vida profissional com a minha vida ministerial cresceram muito. As duas cresceram muito. Cresceram tanto que chegou num ponto que não havia mais como conciliar as duas. Aí que veio a encruzilhada, um ponto de inflexão, né, chave na minha vida, que a nossa liderança, que é o pastor, já era o pastor Luiz naquela época, que é o nosso pastor agora em Santarém, me fez a proposta de eu me tornar um pastor tempo integral. Então, eu já estava num nível assim, ministerial na igreja, na nossa visão de células, né, para me tornar um pastor. Já estava assim, no nível dos pastores, em número de células, de responsabilidade na igreja, mas eu tinha meu trabalho secular. E o senhor não foi para a Igreja da Paz, né, quando chegou lá, né? Eu demorei um ano. Demorou um ano aí que foi para a Igreja da Paz. Demorei um ano. Na verdade, eu fiquei ligado à igreja que eu fazia parte no Rio de Janeiro e eu visitava as igrejas de Macapá. Poxa, é muito legal a gente ver isso, porque assim, a gente não, o senhor chegou, a gente sabe, veio com o pastor Luiz, e para honra e para glória de Jesus mesmo, porque é ele que faz tudo, mas que legal que o senhor realmente chegou nesse ponto lá de, não, olha, o pastor Luciano ele carregou como diz o outro, quebrou umas pedras aí e não veio batendo, não. Sim. O senhor sabe qual é essa expressão? Não veio batendo, é quando o caminhão vem, aí ele não tem nada atrás, aí só está... Sim. Vazio. Está vazio, né? O senhor não veio batendo, né? O senhor realmente tem uma trajetória que eu creio que, volta a falar, foi Deus que lhe proporcionou, mas é muito legal ver que a trajetória acho que de todos os pastores da nossa igreja, né? De ter começado do zero e a gente vai sendo treinado na prática, né? Então, lá em Macapá, a gente teve, sim, a oportunidade de, juntamente com o crescimento da igreja em Macapá... Que foi grande, mas foi grande. A gente, quando Santarém teve uma explosão de crescimento aqui, numérico, e em todos os aspectos, né? Em número de células, de membros, de núcleos e congregações e igrejas aqui em Santarém. Macapá também, eu acho que muito por mérito, e sim, claro, a graça em primeiro lugar, mas mérito da liderança do pastor Luiz, porque, eu vou abrir um parênteses aqui, lá em Macapá, qual era a forma do pastor Luiz liderar? Ele liderava pela submissão. É mesmo. Então, ele é muito submisso. Ele é um líder muito submisso aos líderes dele. Sim. Então, o que ele fazia para liderar Macapá? Ele copiava e colava 100% do que acontecia em Santarém. Legal. Então, era impressionante. Por exemplo, quando o pastor Luiz vinha em Santarém, por algum motivo, já sabia que alguma coisa ia mudar em Macapá. Nem que fosse a cor da parede. E eu não estou exagerando. Eu estou falando de forma literal. Não, e é verdade, porque nós fomos lá com o... Na época era Ministério Paz. Ministério Paz de Louvor e Adoração, hoje é Paz Music. E eu fui com uma equipe em 2009, agosto de 2009, congresso. Eu entrei na Igreja da Paz de Macapá e falei, eu estou em Santarém. Eu estou em Santarém. E tinha 3 anos que o pastor Luiz tinha chegado. Exatamente. Era bem recente. E já estava no novo prédio, né? Não, naquela. Não, estavam já, mas já tinha o terreno, estava no projeto. 2009 eu lembro que tinha já alguma coisa. Acho que ele estava se preparando para isso. Se preparando para alguma coisa. Porque já estava assim, super, super, super crescendo. Eu lembro, o pastor Geraldo falava muito, mencionava muito isso. E havia um reconhecimento geral daqui, da classe eclesiástica do que estava acontecendo da paz, do que estava acontecendo em Macapá. E foi assim né? mesmo. E é interessante, aqui também, a gente, na verdade, pastor Luiz, o senhor está convidado para na nossa lista. Está na nossa lista para esse ano. Desse mês, né? Desse mês. Tudo certo, nós queremos ouvi-lo. Mas a pastora Rebeca, ela em conversa que nós já tivemos, ela falando assim, que é incrível como o pastor Luiz tem essa graça. E eu acho que é uma graça mesmo de submeter e dizer, não, eu quero... E é como Deus tem usado ele, para a glória de Jesus. Então, sim, nesse e aí período... o senhor se tornou tempo integral.
Nesse período que a igreja cresceu, a gente cresceu muito, a gente cresceu, assim, eu e a Rejane, né, na nossa liderança com as células, a gente disparou no crescimento, né, de uma forma assim, muito surreal, assim, que a gente tem certeza absoluta que não era capacidade nossa, até porque, engraçado, eu não tinha tempo a me dedicar de forma proporcional ao crescimento que a gente estava tendo, não era proporcional ao meu envolvimento no trabalho da obra, embora eu estava dando 100% de mim, mas o meu 100% não era o suficiente para acarretar num crescimento tão grande como houve. Então foi pura graça. Foi pura graça. Assim, foi um tempo de Deus. Que legal. Para a nossa vida e para a igreja, né? Porque isso também ajudou no crescimento da igreja. E foi nesse período de 2010 que o pastor Luiz... Na verdade, começou isso em 2009, né? A proposta do pastor. Só que eu tinha que fazer um processo de transição. Né? Primeiro porque a igreja, o pastor Luiz foi muito sábio nisso. Ele falou assim, a igreja não tem condições de suprir, assim, não que eu ganhasse muito, não. Mas a igreja naquele momento não tinha condições de me suprir adequadamente. Então ele falou assim, vai ficando parcial e vai abrindo mão. Abre mão de um emprego, de um trabalho. Eu estava nas faculdades na época, estava em 2 faculdades. Aí eu abri mão, nem foi da faculdade, foi de um trabalho que eu tinha durante o dia. Aí, semestre seguinte, eu abri mão de outro, que era uma faculdade, fiquei só em uma. Aí depois de mais um semestre, eu abri mão de tudo. Então foi 1 ano e meio, cada semestre eu renunciava um vínculo profissional que eu tinha. Que legal. E quando chegou o momento, eu me tornei tempo integral e fui ordenado pastor e totalmente trabalho integral na Paz Church lá em Macapá. Que benção. Que legal. 2010 foi essa data. 2010, né? Aí quando foi 2019. Come. Aí em 2019 surgiu essa proposta para o pastor Luiz, né, vir assumir Santarém por conta do pastor geral ter sido enviado para Goiânia, para abrir Goiânia. E ele fez o convite para a gente vir junto com ele. A gente se sentiu muitíssimo honrado. Não fazia parte dos nossos planos Santarém, não por nenhum problema com Santarém, pelo contrário, porque a gente achava, o nosso ponto de vista era o seguinte, a gente achava Santarém a nossa Jerusalém, né, a nossa referência. Então, em Macapá, a gente estava já 18 anos em Macapá, 100% com o coração lá. Eu e Rejane sabíamos, no espírito, que a gente não ficaria a vida toda em Macapá. Mas o que eu pensava? A igreja está expandindo no Brasil e fora do Brasil. Em algum momento a gente vai aderir a alguma equipe dessa, como integrante de equipe, não líder de equipe, para ir abrir alguma cidade, algum estado do Brasil, ou quem sabe fora do Brasil, fazendo parte de uma equipe de um desses pastores top, né? Ou de Santarém, ou de São Paulo. Então a gente tinha essa expectativa, mas não sabia quando e nem tinha nada prometido, não tinha nada. Isso era nosso espírito. Então, o que a gente pensava em Santarém? Santarém é quem envia. Santarém é o modelo, é a referência. Não precisa da gente. Os pastores estão lá, são super top, dão conta do recado. O que a gente vai fazer em Santarém? Então, não fazia parte do nosso imaginário. Não tinha como, a gente não se via em Santarém, porque a gente só vinha em Santarém para aprender. Para receber. Só isso. E recebia os pastores de lá para carregar as malas deles. Então, quando veio Santarém, eu falei, caramba, Santarém não fazia parte do nosso plano. Mas a gente veio 100%, né? Que legal. E estamos aqui. Aí chegaram aqui os desafios, além da vida pastoral, o senhor também recebeu o desafio da TV Amazônia, pois né? Muito também porque da sua formação, né? Mas também porque eu acho que, cara, assim, tudo é Deus, né? Mas eu contei uma história muito interessante quando eu fui lá no Balheiro, Balheiro Trends. Ah, legal. E ele me perguntou sobre a TV Amazônia. E falei para ele algo, na época eu não tinha contado para ninguém. E eu nem sei se eu tinha contado para a Rejane, porque era uma coisa que foi, assim, meio que espontânea. E eu não fiz plano sobre isso, né? Eu vou voltar um pouco na história. Tudo bem. Então, quando eu vinha muito para Santarém, e eu comecei... O senhor viu que eu não estou falando muito mais, né? Agora estou deixando o senhor falar. Pois é, né, cara? Glória a Deus pela tua vida. Amém. Vai lá, continue. Quando eu
numa dessas vindas aqui em Santarém, eu acho que foi minha primeira vinda, ou segunda aqui em Santarém. O pastor Sandro ainda era o diretor da TV Amazônia e eu estava estudando publicidade. Então, isso fazem muitos anos, porque eu me formei em 2005. Então, eu acho que eu não tinha me formado ainda. Então, acho que foi em 2003, 2004 que eu vim aqui. Certamente não. O pastor Sandro, ele foi em março de 2005. Não E é? aí, não, pois é. Aí ele Pois é. foi fazendo a transição. Eu não era nem formado, com Então, certeza. ele ficou... É isso que eu estou dizendo, porque ele ficou ainda aqui mais um ano fazendo a transição para o Walter, né, à época. Então, por isso que bate realmente essa questão da sua... Era o pastor Sandro era ainda. o pastor Sandro. Né? Aí eu estava estudando publicidade, eu era ainda militar, mas estava estudando publicidade. Aí na minha estada, ou estadia? Cara, agora tu Tá bom. pegou. No período que eu estava aqui, me trouxeram a TV Amazônia para conhecer o pastor Welson. Welson Viana. Né? Ele estava me levando, ele me trouxe na TV, me levou na Missão Par, fez aquele tour Sim, gospel aqui, sim. aqui em Santarém. Me trouxe aqui. Aí eu, cara, fiquei apaixonado assim, pela igreja ter uma TV, que era a área que eu estava estudando, né, de comunicação, publicidade. E eu fiquei me imaginando aqui. Sério, cara. E eu falei, cara, se um dia eu pudesse vir para cá para trabalhar, Só que não tinha caminho para isso, porque eu estava 100% em Macapá, ainda estava no Exército, ainda ia me formar, mas eu confesso que veio essa ideia na minha mente, assim, poxa, se um dia eu pudesse estar na TV Amazônia, porque qual era meu dilema na minha faculdade? Como eu posso usar o conhecimento e a minha profissão para servir ao Senhor? Eu pensava isso. E eu, durante a faculdade, eu rejeitei muitas propostas de trabalho, de sociedade, inclusive, que seria muito bom financeiramente, porque eu falo, isso não vai conciliar com a minha fé, com os meus valores. Então, eu rejeitei muita coisa. Então, eu pensava muito isso na faculdade. Como eu vou usar isso para glorificar a Deus? E quando eu conheci a TV Amazônia, eu pensei isso, mas não tinha caminho. Aí, quando eu venho para cá em 2019, e não tinha promessa disso, quando o pastor Luiz me chamou eu e Rejane para vir, minha família para vir para cá, não tinha promessa de nada. E aí ele falou, se você for para Santarém, vai ter TV Amazônia, vai ter uma rede de células, vai ter aumento salarial. Não, ele perguntou assim, na verdade ele não falou de Santarém. A pergunta foi assim, se a gente fosse enviado para algum lugar, vocês iriam com a gente? Aí a gente ficou assim, iria. Mas a gente não sabia para onde. Aí depois que ele falou que era Santarém. Então, TV Amazônia não estava no pacote da proposta. Mas quando a gente chegou aqui, o próprio pastor Geraldo, né, ele sabendo, conhecendo a gente, ele propôs a gente ficar aqui na TV Amazônia. Então, para mim, na verdade, foi uma restituição, porque quando eu abri mão da minha vida profissional pro ministério, foi difícil no coração. Sim. Porque eu estudei aquilo que eu amo fazer. É verdade. Entendeu? Então, a TV Amazônia foi um presente para mim. De Deus. É emocionante ouvir isso aí, pastor, porque deixa eu falar uma coisa. Eu acho que Deus... Eu acho não, tenho certeza. Eu creio que Deus, assim... que Deus conhece o nosso coração, né? E tem algumas orações silenciosas que nós fazemos, que só nós sabemos. Verdade. Que Talvez só- foi isso, né? Que só nós pensamos, só nós... E Deus, eu não entendo, é a soberania. A gente não entende porque a gente não vai entender mesmo. É a soberania de Deus. Mas é incrível como passa alguns anos ou passa alguma situação e aí tua cabeça te lembra uma história como essa. Poxa, Deus, como o Senhor fez isso? E aí que entra, eu acho que é uma situação total de descanso que a gente fica, que Deus vem depois, não, mas eu fiz porque você pediu lá atrás. Mas é até um descanso involuntário, porque Sim, a você gente nem faz planos. não faz planos, não, né? Por exemplo, eu vou ser muito sincero, eu já falei isso, não sei se eu falei isso em off para o senhor, mas da época do pastor Santo também, eu trabalhei aqui, depois sim. trabalhei em 2000, trabalhei como agente comercial, e eu sempre queria essa questão de estar envolvido com isso, com apresentação, com comunicação mais direta com o telespectador, mas assim, a época, tipo, não tinha, além da não surgiu a oportunidade, realmente não era, eu acho que mas era um desejo do meu coração. E ficou. E aí passaram-se os anos, e aí quando foi ano passado surgiu aquele convite do Senhor, e não só isso, por exemplo,
quando o pastor Gary naquele dia foi orar por mim lá na igreja, o que você faz? Eu falei, eu já coloquei, não, comunicação também. Eu me sinto que hoje uma parte do meu ministério está ligada com a comunicação, de alguma forma, entendeu? Até por causa do Paz News mesmo, por causa das chamadas, da interação. Sim. Isso assim, e eu fico assim, eu falo, nossa Deus, eu queria isso lá atrás. E foi legal esse episódio, né, da gente convidar você para vir para cá, porque já tinha o programa, o ANW, mas eu sentia que eu precisava ter ser mais descontraído, né? Porque a minha personalidade tende a ser muito séria, né? É claro que quando eu tô com pessoas que eu tenho mais liberdade, eu descontraio, mas eu não sou de ficar sorrindo muito, é a minha personalidade. E não sou muito de ficar também levando pro lado da descontração. Eu tenho, a minha conversa era muito séria. E eu olhava assim, eu fazia autocrítica do programa, falava, poxa, tá muito enrijecido o programa. Eu ficava pensando, pô, seria legal. Eu comecei a te conhecer mais, né? Eu falei, poxa, com a Adilson seria legal, porque ia ser um diferente, né, da minha personalidade. A gente se dá bem, te amigo. Sim. E, enfim. Aí eu fiquei pensando e orando sobre isso. Aí eu falei, vou convidar. E eu sabia que você é muito ocupado, né, profissionalmente. Aí, quando eu te convidei, o que você falou? Você lembra? Eu não lembro agora. Que naquela semana, naquela noite anterior, você tinha ou pensado isso, ou orado, alguma coisa assim. Eu tinha orado. Cara, lembrei também, cara, agora. Bicho, incrível, bicho. Alguns dias antes, eu estava assistindo o programa. E eu falei, poxa, seria tão legal se eu pudesse participar, porque eu estava começando a ouvir os podcasts. Eu já tinha te entrevistado. Não, o senhor não tinha me entrevistado. Ah, é? Não, eu te chamei antes. O senhor me chamou já para já depois ficar, para anunciar. Para anunciar. Ah, tá. E então eu estava assistindo. Eu não tinha se pegado de podcast, gente. Eu não estava acompanhando. Não consumia. Não consumia, obrigado. E aí eu comecei a consumir, e eu comecei a achar legal, e aí eu assisti o NW, vi o Balheiro também, né? E eu falei, poxa, seria tão legal se eu pudesse e tal. Cara, passou uma semana, e aí o senhor veio falar comigo. E aí eu falei, não, Deus, não é possível. E aí foi quando eu comecei, que Deus foi me lembrar das orações que eu fazia lá em 2004. Você me falou isso, né? Entendeu? Quando eu fiz o convite, você falou sobre a oração e sobre esse desejo desde a época que você vendia publicidade. Então, assim, é por isso que é interessante, é por isso que eu entrei também para saber, porque o senhor hoje está num local que é a sua cara, né? E que é a TV Amazônia, assim, tem tudo a ver com o senhor, comunicação, publicidade e o reino de Deus, porque, como o próprio Sidney falou no primeiro bloco, a nossa função é essa, né? O programa NW a gente fala de várias coisas, mas sempre é para, no final, a gente tentar mostrar para você que está nos assistindo que tudo começa e tudo termina com Deus, não tem jeito, né? Não sei, o tempo já está acabando, né? Já tá acabando. Comigo é rígido o negócio, né? Contigo é rígido. Comigo não, mas mostra cartaz, o Magno fica olhando de cara feia de lá da sala. Não, o Magno fez assim de lá. E aí, não vai acabar, não? Não, mas vamos, antes de terminar, vamos falar sobre o programa então agora? Não, o programa... Como? A gente pode falar um pouquinho. Já teve a retrospectiva. Tivemos Quem quiser assistir, né? Quem tá quiser, bem no recente aí. A gente brincou logo no início e tal, mas a retrospectiva foi um momento muito legal, pastor. Eu confesso pro senhor que, porque o pastor estava de férias, para quem não lembra, né? Esse cara aí, mano, tô brincando. Mas... 20 diazinhos. É igual, rapidinho. 20 não. 20 contou, porque eram minhas férias, mas férias mesmo foram 15, porque os 5 primeiros dias... posso aproveitar? Fala, cara. Os 5 primeiros dias eu estive em Santa Catarina e, assim, é incrível o que Deus está fazendo. No ano de 2022, foi Deus que começou a abrir algumas conexões para o ministério que temos aqui, o Negócio do Reino, que é um ministério voltado para empresários, empreendedores, profissionais liberais, profissionais públicos, para quem está no mercado de trabalho. A gente está falando essa linguagem, capacitando essas pessoas para serem influentes, onde Deus os tem colocado em prol do reino. É o objetivo principal do Negócio do Reino. E Deus conectou a gente
através de amigos lá, e as reuniões eram online, com pessoas da área de inovação e tecnologia de Santa Catarina. A gente fez uma conexão ano passado com ele é um pastor da Lagoinha, de Blumenau, mas ele é um cara importantíssimo no cenário de tecnologia e inovação do Estado. Ele era um funcionário público, ele é de um cargo comissionado, mas o nome dele é Morris, Dr. Morris. Só faltou o Cerulo. Não, é o Morris, é um cara novo, um cara mais novo que eu, tem uns 40 anos, mas um cara é uma sumidade nessa área, e ele revolucionou a área de inovação e tecnologia em Santa Catarina, que já é uma potência há muito tempo. Mas ele conseguiu unificar o Estado com os polos privados de tecnologia e fazer uma grande rede de inovação no Estado de Santa Catarina a partir da secretaria e da diretoria que há de inovação e tecnologia. Então, nessa minha ida para Santa Catarina, eu me conectei com ele pessoalmente, e temos agora um bom relacionamento e um canal aberto de comunicação. E eu conheci os agentes atuantes em Santa Catarina de inovação e tecnologia. Então, fui em Itajaí e conheci uma menina sensacional, cristã, uma jovem, cheia de Deus, a Thaísa Schumacher. Ela é da Mevan, da igreja do Luiz Hermínio, mas ela tem um negócio dela nessa área. Conheci um projeto de Criciúma, que é ligada à Assembleia de Deus de Criciúma, mas é uma associação de inovação e tecnologia. Inclusive, na semana que eu estava lá, eles receberam um prêmio latino-americano de inovação social. Uau. Um negócio fenomenal. E conheci muita coisa lá e me conectei. Para quê? Para trazer para cá. Então, eu investi 5 dias nas minhas férias. Cara, foi cansativo, mas foi tão recompensador, cara. E eu quero até mandar um abraço aqui para o Júnior Gamboa, Joleia. O Júnior me recebeu na casa dele. Ele já estava recebendo uma família de pastores de lá. Desalojou o filho, o Samuel, me colocou no quarto. A Regiane ficou um dia só comigo, porque ela teve que ir por urgência lá para o Rio de Janeiro. E o Júnior, cara, me serviu. Pensa numa família de servos. Cara, ele separou a semana. A gente ficava viajando em Santa Catarina o dia inteiro até a noite, saía de manhã, voltava só meia-noite. A gente foi em Itajaí, que é pertinho de Navegantes. Ele mora em Navegantes, né? Florianópolis e Brusque, Blumenau. E viajamos tanto e o Júnior me servindo. Ele me apresentou muitas pessoas importantes. E ele também foi apresentado para muitas pessoas importantes que tem tudo a ver com o projeto atual dele lá. Então, por que eu estou falando essa abordagem toda? Porque 2023, além do TV Amazônia, programa ANW, Negócios do Reino... NDR. NDR. A gente vai entrar em outro, como diz o Bruno Henrique. Outro patamar. Outro patamar. E, cara, vai ser um negócio muito revolucionário, não só para a igreja, mas para a cidade. A gente está querendo nisso. Fique ligado na NDR, às segundas-feiras, sempre na última segunda-feira, né, do mês. Na última segunda-feira do mês. Na sede regional, Avenida Borges Leal, 2213. Você que não conhece. E eu já dou um spoiler logo desse mês. Ainda não. Mas, pode dar. Não, nesse mês nós vamos ter um dos nossos convidados, já foi convidados aqui, né? E ele vai vir semana que vem para a gente atualizar a entrevista dele. A gente vai atualizar a entrevista com o Kenny Ribeiro, o homem da tortinha. Por enquanto, o homem da tortinha. Mas ele não é só tortinha, não. Ele está usando a tortinha que eu sei para que é. Essa piada interna dos dois eu estou voando aqui. Não, depois você vai ver. Mas então. O Kenny vai vir semana que vem aqui e a gente vai falar no programa sobre Pare de Perder Dinheiro, que vai ser o tema da palestra no NDR, lá no Negócio do Reino. Vai ser dia 30, se não me engano. 30 de janeiro, a última segunda-feira do mês. Outro spoiler sobre o NDR. O mês de março... Eu ia falar isso, mas fala. Nós teremos, dia 3 e 4, teremos uma imersão do Negócio do Reino. Deep. E nós vamos trazer pessoas de relevância nacional, tanto do aspecto de princípios bíblicos, porque vai ser algo muito espiritual, mas também de muita capacitação para negócios. E, assim, qual vai ser o nosso conceito? Vai ser desvendar o coração de Deus para finanças, qual é a outra palavra mesmo? Eu vou colocar negócio, mas não é negócio. Business. Negócios, não, eu coloquei uma outra palavra. Finanças, negócios e propósito do reino.
Então, para pessoas que já estão no ramo de negócios e querem entender o chamado de Deus para sua vida, sim, você vai desvendar o coração de Deus, você vai... Imersão é realmente um mergulho, né? Então, vai ser muito espiritual, mas também você vai receber pessoas que estão assim, arrebentando no mundo corporativo e que são cristãs. Então, vai ser algo sensacional. E eu já estou preparando. Serão só 100 vagas. Isso que eu ia falar. E tem Limitado, pessoas de outras cidades querendo vir. Então, Santarém, se você Limitado. quer participar. Quando abrir, não abrimos ainda. Estamos ainda fechando o local e os nossos convidados, palestrantes. Mas quando abrir, você tem que se inscrever, senão você vai perder. Sim. E vai ser no hotel. Ah, que legal. Não vai ser na igreja, vai ser um Legal. negócio fenomenal. Vai ser ótimo. Então, nós fizemos essa ponte com a NDR, fizemos essa ponte com a TV Amazônia, fizemos essa ponte com a NW, as nossas experiências, e ele perguntou sobre o programa. Assim, 2022 foi incrível. Nós tivemos assim, olha, teve momentos que eu estava como Salmo 126, né? O Senhor restaurou nossa sorte, a gente fica como quem sonha, porque a gente teve aqui entrevistas de grandes homens de Deus, de grandes empreendedores, superações, né? Como se você acompanhar a área da saúde, nós também trabalhamos. Então, eu acho que essa é a pegada do NDR. Né? Não, a NW. A NW, desculpa, porque o negócio Muitas siglas. Muitas siglas e tudo muito intrínseco. Mas, assim, é porque está realmente ligado. A ideia do NW é o empreendedorismo, né? Só que a gente acha que o empreendedorismo é só no mundo dos negócios, do business, do money, mas, na verdade, é no reino de Deus também. Nós temos essa pegada. Cara, a gente entrevistou a pastora Rebeca, pastor Paulo Jeff, né? E, assim, só esses dois aí, mano, já... E faltou, porque faltaram semanas, são só 52 semanas, né? Isso. Mas Cara, tem o pastor Newton. exatamente. Tem a pastora Cleucia. Isso. Vamos trazer o Marquinhos. Marcos. E é interessante porque, assim, esse ano... Pastor Luiz, pastora Miriam vão vir. A gente tem visto também, estudado a trajetória, muitos pastores da nossa igreja também, né? Então, assim... tivemos tivemos muitas celebridades nacionais, né? Tivemos aqui um evento de Flame Global. Lucinho Barreto. Theo Hayashi. Hoje eu fico falando assim, o Theo. Quem é Theo? Eu falei, o Theo Hayashi, pô. Né? Calma aí, coração, que eu ainda vou entrar na música. O Magno fica chamando para ele. Essa risada dele. Né? Tivemos o... Pô, tu bagunçou, cara. Aí... Tivemos o Theo Hayashi, tivemos o Lucinho e o Luciano Subirá, né? Que não subiu, que ficou aqui, mas que foi... De novo, cara. Tivemos a Damares. Cara. Pô, aquilo se deu muito bem, cara. Eu tava em Parintins e eu acreditava que eu chegaria em tempo para o evento. Eu achava que eu ia sair lá de lancha para chegar aqui no início da tarde. Aí entrevistaria a Damares, que foi no hotel, a entrevista foi fora do estúdio, e à noite o evento dela, né? Cara, aí, não, você vai voltar de barco, e o barco sai 18 horas, cheguei só na terça-feira. Na Restinga tu chegou aqui. Aí eu falei, Cris, pô, Deus está te honrando, você é uma jornalista formada, então... Mas teve a Damares, né? A gente precisa impulsionar, cara, esses programas, né? Que ficaram meio escondidos lá na playlist, na verdade, né? eu creio assim, que nós contamos muito com você que está aí. Esses dias alguém chegou comigo e disse, olha, Dilson, eu estava vendo o programa eu acho que da pastora Rebeca. Falei, pô, que legal. E essa que é uma questão. O ANW, ele teve vários entrevistados, e as pessoas vão, de vez em quando, vendo não deu para ver na sexta, vão... E aí vão voltando. Outra pessoa publicou essa semana e disse, segunda vez que eu estou vendo o programa do Forta. E é muito legal a gente realmente pegar esses cortes e ficar impulsionando. Sabe o feedback que eu estou tendo? Muito do programa na TV. É verdade. Muito, cara. Tem até um caso muito legal, né, de um conhecido aí, acho que é o Adilson. Eu não sei identificar quem é a pessoa, porque eu não lembro o nome, mas foi aluno do Adilson. É verdade. Aí eu passei lá dentro daquela Coman. Sim. Ali no centro, na Orla, né? Aí eu tava procurando um negócio lá para eu comprar. Aí o cara me reconheceu, mas ele não é nem da Igreja da Paz, ele é até católico. Aí ele falou, cara, assisto o programa, é muito legal, eu tenho sempre assistido na televisão, sexta-feira à noite.
E eu conheço o Adilson, ele foi meu professor, não sei. Não, eu fui Bacana. entregar uma encomenda com a Marta, e aí o cara parou o carro e disse, você é do aquele programa, não sei se eu falei, sou eu. Aí a Marta, minha esposa, ela diz assim, além da gente ser cristão, a gente tem que ter uma conduta ilibada, mas porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, mas hoje a Marta ainda, olha, cuidado com quem você briga no trânsito. Cuidado Já tá com... famoso, não pode mais brigar no Não, trânsito. ela diz assim, olha, não fecha a cara pra ninguém. Eu digo, meu Deus. E a Débora até fala assim, meu pai tá famoso. Não, igual a Débora é na dela, assim, mas ela sabe, assim. Mas ela aqui, briga. quando você fez a primeira abertura do culto lá, que a Débora viu no... Débora. A gente fez, tu tá de férias, ela participou de um Paz News, né? Ela, eu não sei se você viu. Eu acho que eu vi da abertura das crianças do das Natal. crianças do Natal. Do Natal. Aí o pessoal ficou zoando que tinha que ter babador. Mas é muito legal, assim, a minha filha é uma bênção, graças a Deus. E eu fico muito feliz que ela tem essa questão da comunicação também, muito... É verdade. Ela fala bem, ela A gosta, Débora né? é uma adulto mirim. Então é isso, gente. Eu acho que já tá bom, né? Eu acho que Tá bom, o pessoal já tá... tá bom. para um bloco. Mas é muito bom ter o senhor. Eu sempre falo, eu sou suspeito para falar, e aqui não é... Sinceramente, agora o pessoal já tá zoando ali ainda, mas... Tá o quê? Zoando. Por quê? Então, sei lá. É outra resenha. É outra então resenha, é outra resenha. Mas eu sou suspeito para falar, pastor, o senhor tem sido uma bênção para a gente aqui de Santarém. A gente fica... Eu sou muito grato pela... A gente nem entrou em muita coisa, mas eu sou muito grato, assim, por tudo que... Da forma que Deus tem lhe usado aqui. O senhor tem sido uma referência, primeiro, para os homens de negócio, para os casais, para os jovens, a sua família super envolvida, que a gente tem que mencionar, né? A Giovana super envolvida com Different Praise, super envolvida com jovens, realmente é uma menina, uma moça de Deus, que tem feito diferença. O seu filho lá em São Paulo, agora com o projeto The Rock, né? E assim... Tá lá, tá. Então, se assim, reinventando lá. como é a produtora, a agência? The Rock mesmo. The Não, Rock. é You Rock. E assim, é muito legal, estou gostando demais do que ele está fazendo, porque o Lucas, para quem não conhece, parece sempre meio introvertido, assim. Por isso que eu tô falando que ele está se reinventando, porque ele é assim mesmo. E ele, cara, esses dias depois, vocês procuram aí, Lucas Pedrosa, né? Lucas Pedrosa com 2 O, eu acho. E o cara está se reinventando nessa questão de marketing, de publicidade. Ele já é muito bom, mas parece que ele deu porque o Lucas é do bastidor, né? É de trás da câmera, do computador, eles são. Mas agora, como ele está tendo que levantar o negócio dele e vender, ele tem que aparecer. Então... E está sendo muito legal. Sendo muito legal. Estou muito feliz. Então, a gente vê que realmente a sua família, a pastora Rejane, é fora de série. A gente tem que entrevistar a Rejane para a gente falar sobre alimentação saudável, né? Com certeza. Passar umas receitinhas aqui. Na verdade, eu já vou falar com ela para me tornar sócio dela aí. Vamos trazer a pasta de amendoim para a gente comer. Pasta de amendoim. A partir de... Vamos fazer ela assistir isso. Porque santo de casa sabe como é, né? Não faz milagre, né? Então, vai ter um patrocínio da Rejane. Rejane barra Luciano, né? Mas ela que faz o negócio. Olha, aí vai ter café sem açúcar, Magno. Café sem açúcar. Com pasta de amendoim. Hoje eu já fui honrado aqui, a nossa... Mas vamos terminar esse programa? Bora, cara, bora. Tá bom. Bora. Pessoal, obrigado. Não, é porque fizeram café sem açúcar para mim. Eu estou muito feliz. Obrigado por sua audiência. Obrigado. Eu não pude responder muito sobre a minha vida, que foi muito curto o programa para mim. Foi só metade de um bloco. Mas se você quiser saber mais sobre alguma coisa da minha vida, siga-me. Isso. Fala. Pessoalmente, né? É bom que eu sou o apresentador. Eu posso fazer o que quiser no programa, né? Faz. Siga-me no Instagram. Aí lá você pode, no dia de fazer pergunta, eu posso abrir caixinha de pergunta, tipo André Baladão, né? Eu tenho que criar um jargão para mim, para ser legal também, né? Depois tu me ajuda nisso. Você pode perguntar que eu respondo coisas que não deu para responder aqui. Qualquer curiosidade que seja... que não respondível. tenha... respondível, tá? Senão eu vou te bloquear lá. Vou te cancelar, brincadeira. Se é respondível, eu te respondo lá. Continue nos assistindo sempre aqui na TV Amazônia. Por favor. E o Adilson Curta, agora... comente, compartilhe.
o nosso canal lá do YouTube. Espalhe quando for sexta-feira. Gente, não esqueça o NW, vai ter hoje alguma coisa boa com certeza. Pronto. E prepare-se para mudanças. Mudanças, novidades. Novidades aqui no programa. Valeu. Até a próxima.